Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a relação câncer e caquexia. Primeiro vamos entender o que é a palavra câncer e a sua fisiologia. Então, proposto já na década de 50 por Burnet, a gente tem a vigilância imunológica. O que seria isso? É o nosso sistema imune reconhecer e destruir células transformadas antes que se formem esses tumores, antes que essas células sofram essas alterações moleculares. E isso foi capa de uma grande revista científica falando dessa vigilância epidemiológica ou vigilância imunológica. As fases dessa vigilância, nós temos, então, primeiro, a fase de eliminação, onde o sistema imune ele reconhece essa alteração, então reconhece essa célula estranha e a destrói. Seguindo por uma fase de equilíbrio, que se essa eliminação não é realizada com sucesso, essas células tumorais são então selecionadas, então são imunoeditadas. E a fase de escape, quando essas células tumorais agora acumulam tantas mutações que o sistema imune não reconhece, ficam indetectáveis. E com isso, este tumor tem a sua proliferação, o tumor cresce. Então, seguindo a imagem aqui do desenho, quando o tumor surge em um tecido, o número de células imunes pode reconhecer e eliminar. Então, algumas células do sistema imune são responsáveis por este reconhecimento. O que pode acontecer com as células tumorais aqui? Elas ficam resistentes a esse tipo de morte. Então, elas começam agora a ter uma característica de escape dessa vigilância. Começam a se adaptar. Em seguida, dessa adaptação, elas vão seguindo para a etapa de qual? Com o tempo, essa variedade de diferentes alterações deixam essas células agora capazes de se proliferarem e se desenvolverem. Então, se a gente for pensar no contexto de adaptação celular, o que nós vimos foi a hipoplasia, que é a redução do número de células, a hiperplasia, o aumento neste número, a metaplasia, que é a conversão do tipo celular, a troca de um tipo pelo outro, e a displasia, que aí nós temos alterações genéticas que mexem com o fenótipo celular. E agora nós temos, então, as neoplasias, que é a proliferação anormal destas células. Então, uma proliferação celular anormal. Nesse contexto, essa taxa de multiplicação descontrolada, ela, ao mesmo tempo, é controlada dentro de alguns limites. Então, quando a gente fala uma das características principais das neoplasias, é essa proliferação descontrolada. Em geral, há uma correlação entre sua reprodução e diferenciação, uma correlação inversa. Essas células neoplásicas sofrem perda de diferenciação, então elas agora vão perder as suas características primárias e vão se alterar, formando como se fosse uma nova célula. E aí vários receptores de membrana, receptores celulares, controlam esses estímulos de crescimento. E aí essas alterações são tamanhas que ela consegue evadir, escapar da apoptose, tornando a proliferação constante, constitutiva. E aí vem a nossa primeira pergunta, vamos ver se vocês acertaram. Quando falamos em câncer, pensamos em uma única doença. Entretanto, o termo é utilizado para definir um conjunto de mais de 100 doenças. E todas essas enfermidades apresentam em comum o fato de apresentarem células com crescimento desordenado. Pensando nisso, a gente tem uma célula normal aqui em 1. Ela começa a sofrer divisão celular e, com o tempo, ela morre, certo? Isso é o ciclo natural. Quando a célula ela sofre uma mutação, o que acontece? Tem uma alteração no DNA, então uma alteração nesse material genético, que agora faz com que essa célula perca essa capacidade de se regular entre proliferação e morte e começa a ser dividida constantemente, desordenadamente.
E aí, de uma célula, nós teremos um conjunto de células que desenvolvem o câncer. Então, essas células mutadas invadem outros tecidos e órgãos, formando, então, o câncer propriamente dito. Então, essas lesões constituídas por essa proliferação anormal, descontrolada e autônoma, em geral, a gente tem a perda ou a redução dessa diferenciação. E a consequência disso é uma alteração genética e proteica, que vão regular todas essas vias e essas multiplicação e diferenciação celular. Tendo essas células agora uma perda de controle da proliferação. Nesse caso, o que definimos como tumor? Qualquer lesão que tem como consequência o aumento do volume. Então, por exemplo, não era um dos sinais cardinais da inflamação, o tumor, que é o extravasamento do plasma, o inchaço, o edema? Então, não necessariamente tumor significa câncer. E agora sim, o câncer, o termo câncer, ele normalmente então é usado para identificar qualquer neoplasia maligna. Então, nós não temos câncer benigno e câncer maligno. Tudo que é câncer é maligno. O que nós temos de diferente são neoplasias benignas e neoplasias malignas. E aí, então, vem a nossa segunda pergunta. Analisando as alternativas abaixo, marque aquela que melhor define o termo tumor. Então, tumor é o aumento do volume de alguma parte do corpo. E câncer, ele pode ser definido como neoplasias malignas. E como que a gente pode, então, classificar as neoplasias? Ó, vocês estão vendo que eu não uso a palavra câncer, eu uso a palavra neoplasia. Então, a gente classifica como benigna quando elas são de crescimento localizado. Então, a gente tem as suas delimitações, não causam transtorno ao hospedeiro e podem evoluir desapercebidas por muito tempo. As benignas não levam a metástase, ok? Já as malignas, o crescimento é rápido, desordenado e ela infiltra tecidos vizinhos. Nós temos na maligna metástase e aí provoca perturbações homeostáticas graves, podendo levar o indivíduo à morte. Então, numa classificação, uma tabela, se a gente for diferenciar benigno de maligno, nós temos as seguintes comparações. Se a gente for classificar quanto a diferenciação e anaplasia, o tumor benigno, ele é bem diferenciado. A estrutura, às vezes, típicas do tecido de origem, então ele não muda as características do teu tecido primário. Já no maligno, a gente tem certa falta de diferenciação. Então, o que acontece? A gente não sabe em qual tecido começou e a estrutura é frequentemente atípica. Então, a gente tem uma evasão dos outros tecidos adjacentes. Taxa de crescimento. No benigno, geralmente ela é lenta, pode chegar a um ponto de paralisar, de parar de crescer ou até de reduzir de tamanho. E a gente consegue ver figuras de mitose raras e normais. Já no maligno, esse crescimento ele é instável, pode ser lento, rápido. A gente vê essas divisões mitóticas numerosas e anormais. Quanto invasão, então quanto a capacidade de invadir outros tecidos. Geralmente, no benigno, por ser uma massa já bem delimitada, expansiva, não invade ou infiltra em outros tecidos adjacentes. Por outro lado, no maligno, a gente tem essa infiltração desses tecidos ao redor adjacente. Metástase no benigno, como eu falei, ausente, no maligno, frequentemente presente. Então, quanto maior e mais indiferenciado esse tumor primário, maior a probabilidade dele causar metástase. Então, como a gente pode ver, por exemplo, aqui nessa imagem do endométrio, um tecido local, tá vendo? Bem delimitado na região aqui do miométrio. Então, ele é pequeno, bem delimitado, não está invadindo nenhum outro tecido adjacente e não metastático. Então, esse tipo aqui é um tumor benigno. Então,
como está classificado nesta região, ele chama leiomioma. Então, um tumor aqui no miométrio. Por outro lado, se a gente for ver o leiomiosarcoma, é um tumor maligno. Então, ele é bem indiferenciado, grande e pega tecidos adjacentes, como o endométrio, tá vendo o perimétrio nas suas extremidades. Então, aqui ele é grande, mal delimitado, a gente não consegue delimitar por completo. Crescimento rápido, tem hemorragia e tecidos necróticos, localmente invasivo, metastático e pouco diferenciado. Mas assim, não quer dizer que os tumores malignos, que os tumores benignos não causem alguma consequência. Eles podem trazer consequências, por exemplo, pelo crescimento ordenado dessa massa, esse crescimento pode obstruir alguns vasos, então ter a compressão de alguns órgãos. Então, por exemplo, tumores pancreáticos benignos, então tumores secretores de insulina podem levar a uma hipoglicemia fatal. Então, está estimulando esta célula a produzir insulina. Agora, no caso dos gliomas, como eles estão localizados nas regiões profundas do encéfalo, são de difícil remoção. Então, o que eles podem fazer? Obstruir algum vaso principal ali de irrigação e não deixar o sangue chegar naquela região, causando então a morte e a necrose daquela parte. Então, a gente tem que entender que essa visão ampla de definir maligno e benigno e as consequências desses tumores são necessárias. E aí vem a nossa pergunta 4. Quando falamos que ocorreu uma multiplicação exagerada, de forma lenta, organizada, com limites nítidos, estamos nos referindo nas neoplasias benignas. E aí aqui alguns exemplos, então, para vocês verem de neoplasias benignas. Tá vendo como ela é bem delimitada aqui na pele? Se a gente for olhar esses carcinomas basocelulares, a gente consegue ver a delimitação do tumor, ó. A gente vê que ele é organizado, ele não está difuso, espalhado entre este tecido. E agora, se a gente for pensar nas características malignas, o crescimento e diferenciação são desregulados, então é fora do normal. Esses tumores diferenciados são menos agressivos e crescem mais lentamente, mas os malignos são menos diferenciados e com crescimento acelerado. Essas células malignas, então, elas induzem a esse crescimento, induzem a angiogênese para garantir seu suprimento durante a fase rápida de crescimento. Então, elas induzem essa capacidade de crescimento e de produzir fatores de crescimento para ter a sua divisão celular aumentada. Então, aqui é o que a gente pode ver nessa imagem, é um Papa Nicolau, então, colo de útero, de uma imagem de um exame normal na primeira figura e um anormal na segunda figura, onde a gente pode ver que mudou totalmente a característica celular. E aí, essa malignidade, ela tem alguns graus. Então, quando a gente pega de início, a gente classifica em grau 1, porque ainda está bem diferenciado. Em grau 2, moderadamente diferenciado. Grau 3, pouco diferenciado. E grau 4, indiferenciado, ou não diferenciado. E aí, nesse caso, como que esse tumor ele consegue ter essa malignidade? Se tornar dessa forma crescimento bem rápido e agressivo. Então, tem a fusão celular, então perda da diferenciação. Essa perda de diferenciação pode estar relacionada com essa fusão. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, o adenoma ou carcinoma de suprarrenal. Você continua com a função de produção de hormônios e esteroides, porém se tornam insensíveis aos mecanismos de controle. Então, você perde essa capacidade primária de ser regulado. E aí, com isso, a consequência, neste exemplo, nós vamos ter níveis excessivos na circulação desses hormônios adrenais. Também a gente tem contextos bioquímicos, tumores, eles captam mais aminoácidos para realizar mais glicólise.
e suportam a hipóxia. Então, o que acontece? A gente tem um exame que dá para ser feito, que é o fluodeoxiglicose, que a gente vê onde que está localizada a glicose no paciente. E, normalmente, há um aumento da captação dessa glicose pela parte do tumoral para ter maior energia para a síntese proteica. Então, eles captam esses aminoácidos, realizam mais glicólise e consomem muita glicose por conta disso. Então, a gente consegue rastrear em alguns exames. Também a adesividade dessas células, então, como elas estão sempre coladinhas através da matriz e das proteínas de adesão, reduzem a sua adesividade entre si, então você tem uma irregularidade nessa membrana, diminui as estruturas de junção, proteínas juncionais, reduz essas moléculas de adesão e reduz a adesão no interstício celular. Também acontece a motilidade por conta dessa menor adesividade, dessa menor junção entre as células. Você tem modificações estruturais e, por conta disso, elas podem agora se destacar e se infiltrar nos tecidos adjacentes, sendo o primeiro passo para a disseminação, para a metástase. Então, a partir daí, se ela desadere do seu tecido original, perde essa adesividade e se movimenta para um tecido adjacente, é um novo local onde ela pode proliferar e formar uma nova colônia tumoral. E aí, quando um câncer se espalha para além do seu local de surgimento, dizemos que ocorreu uma metástase. E aí, a propagação e disseminação de neoplasias, o que quer dizer? A capacidade dessa célula de infiltrar outros tecidos. Principalmente a via de disseminação para tecidos adjacentes é por vias linfáticas ou sanguíneas. E a gravidade do câncer depende deste fator. E aí ele pode ser localmente invasivo, mas não originar metástase, ficar só naquela região, como a gente pode ver nessa figura. Então, a gente tem o tumor original aqui, algumas células se desprenderam por adesividade e começaram a invadir tecidos adjacentes. Esses tecidos adjacentes, o que eles fizeram então? Podem ter caído na corrente sanguínea ou sendo drenado pelas vias linfáticas. Pelas vias linfáticas, eles também conseguem uma disseminação maior pelo organismo. Além disso, a chance de encontrar com uma célula do sistema imune para ocorrer a morte é grande também. Então, se escapa tanto da célula tumoral, a célula tumoral escapa dessas células imunes e podem migrar para outros tecidos, elas invadem esse tecido normal e começam uma nova proliferação. Para vocês verem nessa imagem aqui no lado esquerdo, do lado direito, em A, nós temos um indivíduo metastático. Tá? Aqui é uma imagem de um paciente com metástase de melanoma, câncer de pele. Antes do tratamento, e aqui na imagem B, após o tratamento com um inibidor de uma das vias que induz a proliferação do tumor de melanoma. Então, mostrando para vocês que existem tratamentos agora que são eficazes para as metástases. Então, por exemplo, essa imagem é 15 dias após o tratamento com o inibidor de BRAF, ok? Então, as pesquisas continuam evoluindo para ter uma resposta melhor a esses tumores metastáticos e agressivos. E aí, a propagação e disseminação das neoplasias acontece da seguinte forma. Então, quando a gente fala metástase, é que esse tumor mudou de lugar. Então, por exemplo, eu tinha um tumor de pele melanoma, ele se desprendeu ali da minha pele, caiu no meu vaso linfático e foi parar no meu pulmão. Quando você faz uma biópsia dessa lesão no pulmão, você vai encontrar células com características de pele, mostrando que a metástase veio daquele tumor primário. E aí, nesse caso, as etapas, os processos que levam a essa disseminação são os seguintes. Então, a gente perde a adesividade em 1, a gente perde aquela adesividade. Então, destacamento das células da massa tumoral. Então, tá aqui a expansão clonal, ó, e crescimento. Então, a célula transformada agora se desloca
pela matriz extracelular e invade o tecido linfático, ok? E aí vai ter então a adesão, a invasão da membrana, a passagem através da matriz, entra num vaso sanguíneo ou vaso linfático. Aí a adesão, o que acontece? Então, a adesão ao endotélio do vaso no órgão-alvo. Então, agora ela cai na corrente sanguínea e consegue sair desse vaso sanguíneo e se depositar num novo tecido e causar um tumor secundário, um tumor metastático. E aí tem a angiogênese e o crescimento neste local. Então, as vias de disseminação é a via linfática e a via sanguínea. A principal via de disseminação do sítio primário é justamente através das vias linfáticas, porque, como a gente sabe, o tecido ali, o interstício, o tecido intersticial, o líquido que está nele é drenado via sistema linfático, para cair depois na corrente sanguínea. Então, a maior via de disseminação, por este motivo, é a via linfática. Até por isso que quando a gente retira algum tipo de tumor, você tira os linfonodos ao redor, os linfonodos sentinelas, que foram acometidos pelaquela célula tumoral, para que você diminua o risco de metástase. Já também temos a via sanguínea, as que penetram pode ir para qualquer parte do corpo, só que 99% dessas células tumorais que caem na via sanguínea morrem por conta das células do sistema imune que estão por ali. Então, elas podem ser detectadas na circulação por grande número de células e aí serem eliminadas. Então, aqui um exemplo para vocês verem um tumor de fígado acometido por uma metástase. Então, a gente consegue ver vários focos de crescimento tumoral. E aí, à vista microscópica desse fígado, a gente consegue ver que ele foi derivado de células pancreáticas, que formam um nódulo metastático no fígado. Então, esse tumor, ele teve uma origem no pâncreas, que foi metastático para o fígado. E aí, então, essas células que a gente encontra no fígado têm características pancreáticas. E aí, sob certas circunstâncias, na pergunta 6, as células podem passar a se dividir de forma normal e descontrolada. Essa multiplicação anômala dá origem a uma massa tumoral que pode invadir estruturas além daquelas onde se originou. Com relação a este assunto, analise as preposições abaixo. Então, quais estão corretas? As 3 estão corretas, ok? Então, as células tumorais malignas podem se disseminar por todo o corpo do indivíduo através da corrente sanguínea e sistema linfático. Radiação solar em excesso, exposições a radiações ionizantes. Certas substâncias químicas apresentam como fatores de riscos para o surgimento tumoral. E alguns tipos de câncer, como de pulmão, laringe, esôfago, bexiga estão associadas também ao tabagismo. Então, são fatores que podem desencadear as alterações. E aí, pensando então na classificação desses estágios do tumor, então uma classificação tumoral, a gente classifica esse tumor de estágio 0 ao 4, onde 0 a gente classifica como carcinoma in situ, acontecendo só a remoção cirúrgica, tanto em 1 como em 2, 0 e 1, que é o localizado. No estágio 2, localizado e avançado inicial. Estágio 3, localizado, avançado, tardio. Estágio 4, metastático. Estágio 2, 3 e 4, a intervenção medicamentosa também. Principalmente estágio 3 e 4. No 2, tem que se analisar se apenas a cirurgia resolve ou também você tem que entrar com um tratamento de suporte. Então, 30% dos novos diagnósticos já possuem metástase evidente e ainda 20% possuem metástase oculta, então a gente não consegue identificar. E aí, pensando na classificação tumoral, os tumores benignos e malignos têm 2 componentes básicos. O parênquima, que é constituído por células neoplásicas e estroma, que é composto por tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. A nomenclatura tumoral é baseada na origem das células do parênquima. Neoplasias benignas, nós iremos acrescentar o sufixo -oma.
a célula de origem. Então, se a gente for pensar nos tumores benignos originados do tecido adiposo, epitélio glandular e vasos sanguíneos, nós classificaremos esses tumores como lipoma, adenoma e hemangioma, todos benignos por conta do sufixo oma. Então, essa classificação tumoral, ela é pelo comportamento clínico, então se é maligno ou benigno, aspecto microscópico, pela origem da neoplasia. Então, a gente entra nos sufixos, então o nome da célula, tecido órgão, mais o sufixo. Se for qualquer neoplasia maligna ou benigna, a gente vai pôr o oma. Agora, sarcoma, o sufixo sarcoma, neoplasias malignas de células de origem mesenquimal. Então, osso, cartilagem, gordura, músculo, vascular, ok? E carcinoma de tecido epitelial de revestimento. Então, por exemplo, linfoma, células sanguíneas que maturam na medula, então, na origem linfóide. Leucemias, células sanguíneas que maturam na circulação, da série mieloide. E aí, um exemplo para vocês entenderem de tumor benigno e maligno através da sua estrutura, epitélio de revestimento. Então, se for benigno, papiloma, maligno, carcinoma. Epitélio glandular, adenoma, benigno, adenocarcinoma, maligno. Mesmo contexto de tecido conjuntivo, fibroma, fibrosarcoma, lipoma, liposarcoma, condroma, condrosarcoma. Então, é esse sufixo que vai te dizer se ele é benigno ou maligno o tumor. Aqui é uma classificação, então, maior para título de conhecimento de vocês. Também podemos classificar quanto ao tamanho do tumor. Então, na classificação TNM, que seria tamanho do tumor em T, que é o quanto ele está invadindo o tecido em milímetros. N, metástase em linfonodo, se tem ou se não tem metástase de linfonodo. E M, se já tem alguma metástase em órgãos, então se é só em ausente ou se é presente. Então, essa classificação ela é muito utilizada para determinar o tumor. Então, nesse caso, originam-se esses tumores de células normais que sofrem mutações gênicas ou alterações epigenéticas. Então, alguns genes alvos para o desenvolvimento do câncer, alguns genes alvos para a mutação, é justamente, já que eu tenho que perder essa capacidade de controlar minha proliferação, eu estimulo multiplicação celular, eu inibo, eu mexo nos genes de inibição celular, já que eu quero crescer, eu regulo os mecanismos de apoptose para não me matarem, regulo também a parte de reparo de DNA, porque eu quero que tenha lesão no DNA, e também regula a parte de metilação e acetilação do DNA. Então, quando todos esses genes alvos são mutados, há maior sobrevivência celular. Com isso, a redução da apoptose e maior proliferação autônoma dessas células. Então, quais são os principais genes alterados? São os genes de divisão celular, então o gene P53, aqueles supressores de tumor, e os genes e as proteínas envolvidas nas vias de apoptose, como também alguns genes envolvidos no reparo de DNA. Então, são os principais alterados durante o desenvolvimento tumoral. E aí, neste caso, a gente entra no processo da carcinogênese, que é um processo lento, gradual e complexo, onde essas funções celulares são alteradas, acarretando o surgimento do tumor. Então, são alterações em vias de sinalização para controlar o crescimento, o ciclo celular, alterações, mutações nos genes de apoptose, nos mecanismos de reparo e na adesão celular. E aí, nisso, a carcinogênese é o processo no qual células normais se transformam em células cancerígenas, e esse processo acontece lentamente, podendo levar a vários anos até que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. E aí os estágios de ordem de acontecimento são estágio de iniciação, promoção e progressão. Neste caso, iniciação, estágio 1. A célula vai sofrer a ação de algum agente cancerígeno, por exemplo,
Vamos colocar o tabaco como exemplo aqui, que vai iniciar essas alterações e começa a alteração no DNA. Então, o agente iniciador começa a causar alterações genéticas. Neste caso, depois que inicia, a gente tem que continuar promovendo essa alteração. Então, as células alteradas continuam sofrendo ação de agentes que estimulam sua multiplicação, que são os agentes promotores. E aí, agora, essas células transformam-se em células malignas ou cancerosas. E a terceira etapa é justamente a progressão. Então, a multiplicação descontrolada dessas células alteradas leva ao acúmulo dessas células e à formação da massa tumoral, do tumor. Então, é o estágio de iniciação, promoção e progressão. Então, no estágio de primeiro de iniciação, é a transformação da célula através de agentes cancerígenos. Essa célula agora tumoral tem a sua progressão, então a sua proliferação descontrolada. E, por fim, causando, então, a geração deste tumor, a formação do tumor. Então, uma heterogeneidade dessas células tumorais. Então, a progressão deste tumor. E aí, neste contexto, os agentes adquiridos ambientais que provocam dano ao DNA, como substâncias químicas, radiação, vírus. Nesse contexto, a gente tem, então, um estímulo lesivo na célula normal. Essa célula tenta se reparar, ela sofre um dano. Aí a gente tem os mecanismos de reparo. Então, se eu conseguir reparar, minha célula volta ao normal. Só que o problema está aqui, ó, quando a gente tem a falha de reparo do DNA. Então, vão ter mutações genéticas aí que vão afetar esses mecanismos de reparo. E agora, a gente vai ter mutações no genoma dessas células. Com isso, essas células agora, elas vão ativar genes promotores de crescimento, então, oncogenes, ou inativar os genes supressores tumorais. Por outra via também, eu vou escapar da morte celular, então vou alterar genes que regulam a apoptose. Com isso, eu diminuo a morte e aumento a proliferação. E eu tenho o que nós chamamos, então, de uma proliferação descontrolada, uma expansão clonal. E aí, vários fatores para crescimento são agregados, e aí a gente tem o crescimento anormal dessa massa, que pode se transformar num contexto maligno e invadir e levar à metástase. E aí, pensando em tudo isso, esse câncer, por ter essa demanda energética no corpo, pacientes terminais entram muito em caquexia. Então, se a gente for olhar a relação dos cânceres associados a fatores ambientais, 30% é do tabaco, em relação ao fumo, mas 35% em relação à alimentação durante o desenvolvimento tumoral. E nesse caso, os tipos de câncer relacionados à alimentação são cânceres de esôfago, estômago, colo e reto, mama e próstata. Então, quais seriam os agentes aqui que a gente pode dizer de promotores para desenvolver o tumor? Alimentos preservados em nitritos, então os embutidos, salsicha, presunto, mortadela, defumados e churrasco por conta do ácido graxo, alimentos preservados em sal, alimentos ricos em gordura animal e alimentos mofados. Agora, por outro lado, a gente também tem alimentos protetores, que são as frutas, verduras, legumes e cereais. E aí, neste caso do tumor, no câncer, o principal problema é a desnutrição, então que atinge quase 50% dos pacientes com câncer. Então, essa desnutrição calórico-proteica aumenta a morbidade no pós-operatório e no tempo de hospitalização. Então, você tem uma diminuição da ingesta alimentar, um aumento da demanda calórica pelo tumor e alterações metabólicas provocadas pelo tumor. Isso desencadeia um quadro de desnutrição grave, chegando à caquexia. E aí,
Se a gente for pensar na definição, Hipócrates já definiu em 2400 a.C. como caquexia como a carne é consumida e transforma-se em água, o abdômen se enche de água, os pés e as pernas incham, os ombros, clavículas, peitos e coxas definham. Essa doença é fatal. E visto em 2006, então, caquexia do câncer vem derivado então de cacos, que é ruim, ixia, que é condição. Então, é uma síndrome, a caquexia é uma síndrome multifatorial, na qual a perda contínua de massa muscular, que não pode ser totalmente revertida pela terapia nutricional convencional, conduzindo ao um comprometimento funcional progressivo do organismo. Então, é considerada uma patologia grave, que pode acometer 50% dos pacientes oncológicos e é responsável direta por 40% das mortes desse paciente. Então, muitos pacientes não morrem de câncer, morrem da desnutrição associada ao câncer. E aí a caquexia ela pode ser classificada em primária e secundária. A primária é relacionada às consequências metabólicas da presença do tumor, então também associada a alterações inflamatórias locais, resulta em consumo progressivo e frequentemente irreversível das proteínas viscerais, das proteínas da musculatura esquelética e de tecido adiposo. A secundária, resultante da diminuição na ingesta e absorção de nutrientes por obstruções tumorais do trato gastrointestinal, anorexia devido aos tratamentos ou ressecções intestinais, e essas duas condições aparecem concomitantemente em um só indivíduo. Então, o indivíduo teve um tumor ali gastrointestinal, teve que fazer a ressecção daquilo, então a sua ingesta diminuiu, a absorção de nutrientes diminuiu, e por conta do tratamento ainda não consegue comer, então tem anorexia. Então, você consegue pegar esses dois casos associados no mesmo paciente. Critérios para diagnóstico. Então, perda de peso maior ou igual a 5% ou 2% nos últimos 12 meses em indivíduos já abaixo dos valores esperados, mais 3 dos seguintes critérios: diminuição da força muscular, fadiga, anorexia, porcentagem de gordura corporal reduzida ou anormalidades bioquímicas como marcadores inflamatórios, anemias e hipoalbuminemia. E aí essa síndrome, então, ela está relacionada justamente com uma resposta inflamatória. Então, células tumorais malignas aumentam citocinas pró-inflamatórias, aumentam fatores indutores de proteólise. Com isso, a gente tem uma diminuição de apetite, uma redução de ingesta alimentar, um aumento também da taxa metabólica, por conta que o tumor está consumindo, e aí com isso a gente tem uma acentuação no emagrecimento. Então, você tem uma redução também na produção de anticorpos, de imunoglobulinas, diminuição na atividade do nosso sistema complemento para tentar eliminar essas células e diminuição dos linfócitos T. E aí, com isso, a gente diminui o poder dos nossos neutrófilos e aumenta a suscetibilidade à infecção. O que a gente pode ver também é que em relação a carboidratos, lipídios e proteínas, há uma diminuição na tolerância à glicose, de redução da sensibilidade à insulina, um aumento do turnover de glicose, uma gliconeogênese hepática, lactato plasmático e atividade do ciclo de Cori. Já em lipídios, aumento da lipólise, diminuição da atividade da lipase, aumento de triglicerídeos, diminuição da síntese de lipídio. Então, o tumor vai consumindo tudo e o nosso metabolismo basal também vai consumindo tudo. Se a gente for ver também de proteínas, a gente vai ter o aumento do turnover de proteínas, aumento do catabolismo muscular, aumento de síntese de proteína de fase aguda, redução de síntese proteica muscular, diminuição da glutamina no balanço nitrogenado negativo. Então, a gente vai ter aumento de alguns hormônios e redução de outros hormônios. E a ação disso é a redução de peso. A consequência disso é a redução de peso. Então, um tumor, o que ele estimula e o que ele bloqueia. Então, ele vai estar bloqueando o nosso sistema imune. Então, ele torna aquele ambiente dele imuno, como a gente diz assim, ele está escapando do sistema imune.
Então, com isso, a gente pode ter problemas reduzindo a resposta imune, problemas gastrointestinais, como desbiose, a diminuição da captação dos alimentos e aumento de endotoxinas. No pâncreas, resistência à insulina, disfunções endócrinas. No sistema muscular, a proteólise, o catabolismo proteico, estresse oxidativo. No tecido ósseo, pode ocorrer metástases no tecido ósseo também. O fígado se sobrecarrega, então ele vai ter proteínas de fase aguda, diminuição de síntese proteica, pode levar a acúmulos também intracelulares e levar a uma esteatose. No sistema nervoso, então, inflamação e problemas associados à anorexia, depressão. E no tecido adiposo, a regulação da termogênese descontrolada, lipólise e uma resposta inflamatória. E aí, como que seria a intervenção, como agir nesse caso, intervenção nutricional no câncer? A gente entra na nossa questão 9. Então, a caquexia do câncer é a condição comum no estágio terminal da doença, não tem como reverter a caquexia. Caracterizada pela perda progressiva de peso e anorexia associada a problemas frequentes, como disfagia, adenofagia, digeusia ou hipogeusia, estomatite, náuseas, tudo isso daí, que contribui para a redução do consumo alimentar. Para um paciente nessa condição, em estágio terminal, os cuidados nutricionais devem priorizar o conforto e o bem-estar do paciente e não a reabilitação nutricional, porque ele já está num estágio terminal, não tem como reverter a caquexia. E a terapia nutricional pode ajudar os pacientes com câncer a obter os nutrientes necessários para manter o vigor e o peso corporal, impedir a perda de tecido normal, construir novos tecidos e combater infecções. Neste sentido, a monitoração nutricional precoce é muito importante, uma vez que processos como a caquexia são difíceis de serem revertidos. Então, pensando nos principais objetivos da terapia nutricional para pacientes em tratamento antineoplásico, em um processo de restabelecimento, compreende-se os itens abaixo, exceto aumentar os efeitos adversos relacionados à nutrição e suas complicações, modulando a desnutrição. A gente não quer aumentar os efeitos adversos, a gente quer reduzir esses efeitos adversos. E aí a avaliação nutricional, não existe um indicador ideal que isoladamente possibilite essa avaliação nutricional e deverá ser realizada no momento da internação ou em até 48 horas, tendo uma triagem nutricional. A anamnese alimentar e exames físicos, bioquímicos e clínicos. Então, ela é individualizada, presença de outras patologias tem que ser consideradas, resultado da avaliação nutricional, tipo de tumor, a localização e seu catabolismo, sintomas do tratamento antineoplásicos, então, quais são os sintomas que o paciente está tendo com a quimioterapia ou radioterapia, interação droga-nutriente e o suporte nutricional, se necessário.